verso 22, até o verso de número 24. Nós somos ricamente abençoados, com certeza, a mensagem do João, domingo passado aqui na igreja. Livro de Gênesis, capítulo 3. Verso de número 22, nós vamos ler até o verso de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amém. Vamos orar com alegria em nosso coração. Gostaria de colocar a vida da mãe do nosso querido irmão Marcos em oração aqui. Gostaria de colocar a vida do Fabiano, um amigo de Umuarama, que sofreu uma isquemia cerebral. Vamos orar por ele, para que o Senhor também o restaure completamente. Oremos ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, por estarmos juntos neste lugar. Graças porque aprouve a ti congregar-nos, trazer-nos para um só lugar esta noite, para juntos orarmos, cantarmos ao Senhor, louvarmos o teu nome, ouvirmos uma palavra, contribuirmos, que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome somente. Pedimos a tua bênção sobre a vida da mãe do nosso irmão Marcos, que está passando por um momento de dificuldade na saúde, que o Senhor possa estender as tuas mãos, tocar, transformar, curar, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. É também de acordo com a tua vontade que oramos pela vida do Fabiano, nosso amado amigo, irmão em Cristo, lá em Umuarama, que passa por este problema, ó Deus, por essa doença, mas o Senhor é poderoso para curá-lo, para restaurá-lo completamente, restaurar todos os movimentos do corpo, ó Deus, que ele possa voltar à vida normal, e que tudo seja para a tua glória na vida do Fabiano. Pedimos a tua bênção sobre os demais irmãos que aqui estão neste lugar, pessoas que precisam de uma cura, de uma transformação, de uma mudança de vida, que o teu Espírito Santo possa agir em nosso meio, possa agir em nossos corações, que a tua palavra ministrada esta noite possa falar profundamente a alma de cada pessoa que aqui está, que a tua palavra venha, Senhor, penetrar até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, das realidades mais internas do coração humano, da vida mais íntima de cada ser, que a tua palavra venha transformar a nossa realidade. O Senhor Jesus nos disse para os seus discípulos que eles já estariam limpos pela palavra que ele os tinha falado. Por isso pedimos, Senhor Jesus, que a tua palavra também venha nos limpar esta noite, venha fortalecer a nossa vida, venha direcionar o nosso coração, venha nos dar, Senhor, um norte, um rumo na vida espiritual. Fortalece a cada um de nós esta noite, e que tudo seja para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome somente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ao olhar para
o ser humano em geral, eu me deparo sempre com uma ideia. A ideia de que nós buscamos, como seres humanos, nós parece que sempre buscamos alguma coisa que foi perdida. Parece-me que há uma busca sobre algo que talvez inconscientemente aconteça muitas vezes, mas sobre algo que foi perdido num passado remoto. Parece que ao olhar para a humanidade se percebe que os seres humanos, conscientemente ou inconscientemente, estão à busca de algo que falta. Está faltando alguma coisa. De forma geral, parece que está faltando alguma coisa. Eu acho que são poucas as pessoas que já se encontraram plenamente e estão plenamente satisfeitos. Gostei da fala do irmão aqui que me antecedeu, citando C.S. Lewis, uma das mentes mais brilhantes que já passou por esta terra. E C.S. Lewis dizendo que se no nosso coração há um vazio e não conseguimos preencher com as coisas que estão presentes do mundo secular, é porque nós pertencemos a um outro mundo. O tema da falta é algo sempre recorrente, e é recorrente nas produções da humanidade. Vocês se lembram dos filmes, dos desenhos infantis, que sempre apresentam uma caça a um tesouro? Eu gostava de assistir, na minha época de adolescente, sessão da tarde, Busca das Minas do Rei Salomão. Parece que há sempre uma busca nas produções humanas por um tesouro perdido. E esse tesouro perdido raramente é encontrado. E quando ele é encontrado, via de regra, não pode ser desfrutado por quem o encontrou. Acontece um deslize, um desabamento na hora, o camarada puxa uma pedra que não deveria puxar, e ele morre junto com o tesouro que ele encontrou. É a busca eterna pelos tesouros da vida. É a busca também eterna pelo elixir da vida. É a busca pela poção mágica, pela fonte da juventude, aquela que proporciona a água que você toma e volta a ter os 15 anos de idade, ou que te estabiliza nos 18 anos de idade por toda a eternidade. Essa fonte da juventude que está presente nos romances, que está presente nos filmes, que está presente nos desenhos, mas que nunca é encontrada. Ou talvez é a busca por um amor platônico, um amor irrealizável, que nunca pode dar certo, que nunca é encontrado. E quando você encontra, daqui a pouco, uma tragédia os separa, a morte chega, uma doença incurável aparece. É a busca pelo amor que nunca é encontrado.
Ou talvez é o desejo que arduamente se realiza, mas que nunca está completo em si mesmo. Parece que sempre está faltando. É um desejo pelo relacionamento transcendente, que está acima do humano, mas que parece nunca ser suficiente. Essas temáticas, elas estão muito claras nas produções humanas. A história da Bela e a Fera, a Bela Adormecida, a busca pelo paraíso, os tesouros escondidos. Ou seja, parece que sempre alguma coisa está faltando na consciência do ser humano. E aí vem a minha pergunta: por quê? Por que nos chama tanto a atenção histórias de caças ao tesouro? Por que nos chama tanto a atenção os amores platônicos? Por que nos chama tanto a atenção a busca pela fonte da juventude? Por quê? Talvez porque todas as pessoas buscam um paraíso perdido. Um paraíso que remonte a tempos imemoráveis, de uma realidade que já não pode mais ser vivida, que não pode mais ser acessada, mas que ainda faz a gente sonhar, lutar e produzir em busca disso. John Milton, um poeta inglês do século XVII, escreveu um poema chamado O Paraíso Perdido, em que ele relata a rebelião e a expulsão de Lúcifer do paraíso e a consequente tentação e queda do ser humano, levando o ser humano também, assim como Lúcifer foi expulso do paraíso no céu, a história se repete e o ser humano é expulso do paraíso na terra. A imagem do paraíso parece estar sempre no nosso inconsciente. A própria questão da gestação do útero, o bebê está no útero, está no seu paraíso, ele não precisa fazer força para se alimentar, ele não precisa andar, ele não precisa fazer nada, ele fica no paraíso, nadando confortavelmente no líquido amniótico, e de repente chega um momento em que ele é expulso do paraíso. E aí ele se dá conta, ele está na sua casa, e de repente ele começa a se perceber como um ser independente, e aí ele começa a perceber que tem uma família, e essa família é aconchegante, é gostosa, é maravilhosa, eles o levam para passear, eles o levam para sair, eles cuidam dele, mas chega uma idade, ele é expulso do paraíso, ele precisa ir para a escola. Que os meus filhos o digam. E aí, de repente, ele começa a perceber que vai na escola e vai crescendo, mas ainda ele está no seio da família, ele está na casa, ele vê o pai, ele vê a mãe, mas daqui a pouco, ele novamente é expulso do paraíso. E ele precisa sair para a vida. E ele vai de ciclos em ciclos, de fases em fases, e quando ele chega na idade já da velhice, ele diz, bom, agora eu vou dar uma descansada. Aí ele é expulso da terra. A imagem da expulsão do paraíso, que começa lá no Éden, ela se repete por todas as marcas, os trajetos da humanidade.
A Bíblia nos mostra qual é a origem desse sentimento da falta que a humanidade tem. Porque somos informados pela Bíblia que Deus fez o homem e a mulher e os colocou num jardim. Não colocou no deserto, não colocou na terra seca, não colocou na aridez, não colocou no meio da poluição das grandes capitais, não colocou numa favela. Deus coloca o homem e a mulher num jardim, que era uma espécie de paraíso, sem insetos que o picassem, sem venenos nas serpentes, sem espinhos, sem carrapichos, com abundância de alimentos, com abundância de água, de animais, e todo o conforto da presença do divino. O homem foi criado para o paraíso. Mas a mesma Bíblia nos informa que o ser humano pecou. E como resultado deste pecado, nós observamos a expulsão do homem do paraíso. É o texto que nós lemos hoje. Porque o pecado sempre causa perda. O pecado sempre leva à frustração. O pecado sempre leva ao banimento, à morte. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nos encontramos aqui no texto desta noite, em que Deus disse: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Esse texto é riquíssimo e talvez poderíamos falar sobre ele e todas as nuances que temos ali durante um mês, incessantemente. Mas por esse texto, nós retornamos às origens e à explicação da situação do ser humano na terra hoje. Esse texto de Gênesis nos dá a resposta por quê das nossas buscas incessantes e por que sempre está faltando alguma coisa. Porque esse texto nos mostra que nós, seres humanos, fomos criados para o paraíso, mas nós demos lugar ao pecado em Adão, e quando o pecado entrou, o pecado destruiu o paraíso no nosso coração e nos expulsou do paraíso. E com a expulsão do paraíso, a humanidade começou a perder algumas coisas essenciais. Primeiro, quando o homem foi expulso do paraíso, ele perdeu o acesso à árvore da vida, aquela que concede vida eterna a todos que dela desfrutam. É isso que vocês leram no texto comigo. Deus disse: o homem não pode mais acessar a árvore da vida, comer dela e ter vida eterna. Por isso, vamos expulsá-lo do paraíso. E talvez seja justamente por isso a busca pela fonte da juventude eterna como uma temática tão clara nas produções da humanidade. É um tema recorrente nos filmes e nas histórias humanas, a busca pela
fonte da juventude eterna. E como consequência disso, a velhice se torna algo absolutamente indesejado. A velhice se torna algo contra o qual as pessoas lutam e investem muito dos seus recursos, do seu dinheiro, para não ficar velho. Mas a velhice é implacável e inevitável. A gente gasta e gasta e gasta. Descobriram agora um pó que, se passar no rosto, tira as rugas da velhice. E aí os homens passam cartão de crédito e as mulheres correm adquirir o pó mágico. Descobriram agora um cirurgião plástico que faz maravilhas, faz você rejuvenescer, e como consequência os cirurgiões plásticos são a classe médica que mais recebe dinheiro e mais enriquece no mundo inteiro, porque as pessoas não aceitam a velhice. Sem o acesso à árvore da vida, o ser humano sonha com a vida eterna, mas percebe-se morrendo a cada dia que passa e não conseguem segurar o tempo. Alguns vão antes, como o jovem apresentador de televisão que se foi há pouco, e as pessoas dizem: foi tão jovem, 60 anos de vida apenas. E quando a gente diz assim, a gente está dizendo: eu espero viver no mínimo 100 anos. Mas o meu cardiologista me disse: por que você quer prolongar tanto a vida dos familiares? Você vai conseguir cuidar dos seus familiares com 100 e poucos anos. A vida é implacável. Mas o homem busca veementemente manter a juventude a todo custo, porque nós fomos expulsos do paraíso e perdemos o acesso à árvore da vida eterna. Mas com a expulsão do paraíso, nós também perdemos o espírito de harmonia, de harmonização que o ser humano desfrutava entre os próprios seres humanos e toda a criação. Deus havia feito o homem para viver em sociedade. E disse ainda para Adão: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora, uma mulher que esteja ao seu lado. Deus fez o homem para viver em sociedade, e fez o homem em meio à natureza, para desfrutar, cooperar e colaborar com a natureza. E havia uma harmonia e uma colaboração mútua, por isso havia o paraíso na terra. Mas com a expulsão do paraíso, com a chegada do pecado, o homem se dividiu contra o homem. O primeiro casal já começou a brigar. Adão olhou para Eva e disse: foi ela a culpada, porque o Senhor me colocou ela aqui, e eu comi do fruto, porque foi ela que me induziu a comer. E a Eva já ficou com medo de acusar o Adão e levar uma bolacha na cara, então acusou a serpente. Foi a serpente a culpada. E já começaram ali os conflitos conjugais. Quem casa pensando recuperar o paraíso perdido na família, se frustra com o tempo. Casamento é uma bênção, é bênção de Deus para nós, mas não traz e nunca trará
o paraíso perdido. A partir da expulsão do paraíso, Caim matou Abel, o próprio irmão, e começaram os homicídios sobre a terra. As famílias se dividiram e irmão começou a brigar com o irmão. A partir da expulsão do paraíso, a natureza se transformou em algo antagônico, contrário ao ser humano, e o homem começou a precisar brigar com a natureza para dominar a natureza, e o homem começou a explorar a natureza, o homem começou a depredar a natureza, e a natureza começou a se voltar contra o ser humano, e nós estamos nesta briga até hoje. Se tornaram inimigos, homem e natureza. Talvez seja por isso que haja uma busca utópica pela paz e pela harmonia nas produções humanas. E nós lutamos por um ideal de relacionamento que nós chamamos de relacionamento platônico, que não existe, só existe no mundo das ideias. É a moça que espera o rapaz encantado dos seus sonhos, milionário, sem nenhum problema financeiro, correndo ao encontro dos seus braços, com um buquê de flores e 10.000 poesias para dizer todas as manhãs. Não existe. E por causa disso, talvez nós não conseguimos parar de depredar o meio ambiente, e nós lutamos contra o meio ambiente, e lutamos contra nós mesmos o tempo todo. Perdeu-se a harmonização, perdeu-se a vida eterna, perdeu-se a harmonização, mas também nós perdemos um terceiro elemento importantíssimo. Com a expulsão do paraíso, perdeu-se também a comunhão com o Criador. Aquele Criador que, diz o livro de Gênesis, vinha às tardes caminhar pelo jardim do Éden e relacionar-se em comunhão com Adão e Eva. Este mesmo Criador, quando o pecado entrou, rompeu relações com o homem, e o homem perdeu a comunhão com o seu Criador. E a primeira coisa que Adão e Eva fizeram quando pecaram foi se esconder de Deus. E Deus disse: onde estás, Adão? Livro de Gênesis. E Adão disse: ouvi a tua voz pelo jardim e me escondi, porque tive medo. O homem começou a ter medo de Deus, e o relacionamento foi rompido, foi quebrado, porque nós perdemos a comunhão com o Criador. Assim me parece haver no inconsciente coletivo uma busca pelo paraíso perdido. Como seres humanos estamos sempre atrás da fonte da juventude, não aceitamos o envelhecimento e a morte. Como seres humanos estamos sempre atrás de relacionamentos harmônicos, uns com os outros e com a natureza, de amores, de sonhos. Como seres humanos sempre estamos atrás de um relacionamento com o Criador. Esta é a situação da humanidade após a expulsão do paraíso. Perdemos o paraíso. Mas este não é o fim da história. Este é o começo da história e é o diagnóstico da nossa realidade. Mas existe um outro lado nesta moeda, porque graças a Deus que o Criador tinha um plano para com a humanidade, e então Ele colocou o seu plano em ação, e o plano foi o de enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, e assim indicar o caminho
do paraíso perdido. O próprio Jesus nos diz em João capítulo 10, verso 10: eu vim para que tenham vida, e a tenham vida plenamente, vida em abundância. Então a proposta de Jesus é uma proposta de vida plena para todos nós. Com isso, Jesus está nos indicando o caminho de volta ao paraíso perdido. Quando olhamos para o livro de Gênesis, sempre ficou na minha mente: onde está o Éden perdido? Onde está? Pela localização geográfica do livro de Gênesis apontando o Éden, nós temos dois rios que são identificáveis hoje, que são o rio Tigre e o rio Eufrates, que estão no Golfo Pérsico, no atual Iraque. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: o paraíso perdido não é o Iraque, porque Deus ocultou o paraíso perdido, mas Jesus apontou o lugar para caminharmos para o paraíso perdido. A proposta de Jesus é vida plena para nós. Então, enquanto estivermos na contramão do paraíso, nós não teremos vida plena, mas quando entrarmos pela porta que é Jesus, então entraremos pelo caminho do paraíso, porque em Cristo nós não precisamos mais ficar correndo atrás da fonte da juventude, porque Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. João capítulo 6, verso 47. Então esta realidade não precisa mais ser apenas um sonho na vida das pessoas. A fonte da juventude existe, a fonte da vida eterna existe. Não estamos mais em Cristo, não precisamos mais ir à busca do creme milagroso, não precisamos mais ir à busca da plástica perfeita que garante a eternidade da juventude, porque em Jesus nós já temos a vida eterna em Jesus. Aleluia! A vida eterna é uma realidade, é um fato concreto na pessoa de Jesus. E nós sabemos que se estamos em Jesus, ainda que passemos desta vida para a outra vida, entraremos na vida eterna para todo sempre, onde jamais ruga alguma chegará perto do nosso rosto, onde jamais velhice alguma vai nos tirar a força, o brio, a juventude, a graça e o poder, onde jamais nós enfrentaremos a morte e a decadência do ser humano, porque em Cristo teremos a vida por toda a eternidade e para todos sempre. Aleluia! Enquanto estivermos na contramão do paraíso, não teremos vida plena, mas quando entramos por Jesus, então entramos na porta que nos leva à vida eterna. João, o apóstolo João, visualizou a árvore da vida perdida no Gênesis. É interessante porque a Bíblia começa com uma árvore da vida, e a árvore é perdida por Adão, mas João recupera a árvore da vida no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Se no primeiro livro da Bíblia o homem perde a árvore da vida, no último livro da Bíblia o homem reencontra a árvore da vida. Porque João disse em Apocalipse capítulo 22, verso 2, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto
Todos os meses as folhas da árvore servem para a cura das nações. Aleluia. Isso significa que a velhice já não é mais encarada como uma catástrofe, como uma coisa depredatória e desesperadora para a humanidade que tem Cristo como Senhor. A velhice não deve ser um problema para nós. A velhice não deve ser um horror no nosso coração. O envelhecimento não deve ser algo desesperador e angustiante no coração da igreja. Até porque o salmista diz no Salmo 92, verso 14 e verso 15, que os justos, mesmo na velhice, darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o Senhor é justo. Aleluia. A velhice não pode ser uma catástrofe para nós. Nós não podemos encarar a velhice de forma absolutamente negativa e dizer: meu Deus, e agora? Ai de mim, homem miserável que sou, porque estou ficando velho. Os aniversários não podem ser celebrados com gestos fúnebres no nosso coração. Tem gente que diz: não, eu não faço mais aniversário. Aniversário é quando você é novo, quando você é criança. Quando é criança pode fazer aniversário, mas depois de uma certa idade, não me pergunte a minha idade, que eu não falo a minha idade, não posso falar a minha idade. Por que eu não pode falar? Não posso falar a minha idade. Por quê? Porque eu estou ficando velho, e ficar velho é uma demência, é terrível ficar velho. Não, ficar velho não é terrível, porque a cada passo da velhice, é claro, a velhice traz as limitações. A velhice traz limitações ao corpo humano, traz enfermidades, traz doenças, é verdade, mas a cada passo que se dá na terceira idade, a cada passo que se dá na velhice, nós estamos mais próximos da árvore da vida e do paraíso perdido, porque ali estaremos eternamente com o nosso Salvador. Aleluia. Paulo já dizia: eu já nem sei se eu quero ficar aqui ou se eu quero partir, porque na realidade eu quero partir e estar com o Senhor, mas eu tenho pena de vocês, da igreja, então eu quero ficar aqui para ajudar vocês, mas eu já quero ir também de repente. Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, vou estar com o Senhor. Aleluia. Cristo nos ensinou o caminho do paraíso perdido. O paraíso perdido está na Nova Jerusalém, para onde nós estamos caminhando. E você sabe por que não há satisfação absoluta e plena aqui nessa terra? Porque nós fomos criados para o paraíso, e nós perdemos o paraíso em Adão. E a gente às vezes tenta preencher o vácuo do paraíso na nossa vida com uma série de coisas. E o mundo secular nos oferece o consumismo como uma opção para preencher o vazio do coração e da alma, e as pessoas trabalham para consumir, e consomem e trabalham para consumir mais, mas não encontram o paraíso no consumo, porque o paraíso está na Nova Jerusalém, a qual Cristo preparou para nós. Cristo também veio para nos direcionar ao paraíso perdido, em uma relação ao espírito de harmonia. Em Cristo nós temos o privilégio de viver a harmonia do relacionamento entre as pessoas. Jesus nos ensinou a amarmos uns aos outros assim como Ele nos amou. Eu vou dizer uma coisa para vocês: o amor platônico nunca se realizará. Mas o amor da igreja preenche um coração vazio. Onde existe o amor, o peso das intrigas, das invejas, da maledicência, das angústias é lançado fora. Porque o amor é o caminho pelo qual a alma feliz vai trilhar e se realizar ao expressar e compartilhar
a pessoa de Deus, porque Deus é amor. Jesus nos ensinou a perdoar e não a perpetuar as mágoas e as dissensões. Jesus nos ensinou a dar o perdão e não perpetuar intrigas e discussões. Cristo nos deu o poder de perdoar uns aos outros e reatar laços e viver em harmonia uns com os outros, e isso precisa ser expresso na igreja, porque Jesus disse em João capítulo 13, verso 35, nisto sabereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se amarmos uns aos outros, vamos mostrar ao mundo que somos discípulos de Jesus. A harmonia que foi perdida no Éden, ela é resgatada na igreja, porque Jesus aponta o caminho para o paraíso perdido. O paraíso perdido não pode ser vivido onde o amor que produz harmonia não estiver presente. A harmonia ensinada por Cristo é a harmonia entre os irmãos, mas também é a harmonia entre o ser humano e a natureza. Porque Jesus nos ensinou a observar, não depredar, mas observar e aprender com a natureza. Ele diz, olhai os passarinhos, o Pai cuida deles. Olhai os lírios do campo, é Deus quem os veste dessa forma. Então Jesus nos chama para observarmos a natureza e para entrarmos em harmonia com a biodiversidade, mas ao mesmo tempo para vivermos em harmonia entre os irmãos, caminhando para o paraíso perdido, porque um dia não haverá mais relacionamentos rompidos, um dia não haverá mais dissensões, não haverá mais discussões, não haverá mais brigas, não haverá mais amarguras, não haverá mais raivas e ódios, porque estaremos para sempre no paraíso perdido. Mas em terceiro e último lugar, Cristo nos levou ao caminho para o paraíso perdido, quando Ele nos reatou novamente na comunhão com o Criador. A comunhão que foi perdida lá no Éden, Cristo nos reatou nesta mesma comunhão com o Criador. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Deus, através de Cristo, reconciliou consigo mesmo o mundo. Nós estamos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus há comunhão com o Deus eterno. Jesus nos ensinou a orar e na oração nos ensinou a chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás no céu. Há uma intimidade, há uma comunhão com Deus. Mas essa comunhão só pode ser estabelecida a partir da porta que é Jesus, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então a comunhão com o Pai, que foi quebrada lá no Éden, pode ser reatada a partir da pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E assim estaremos então no caminho para o paraíso perdido. Muitos acabam indo no lado oposto, tentando preencher o vazio da alma, mas nunca encontram o paraíso perdido. Porém hoje, todos nós temos a chance de desfrutar de uma vida em abundância. Preste atenção, Cristo não nos prometeu uma vida sem dívidas. Cristo não nos prometeu uma vida sem problemas financeiros. Cristo não prometeu para nós uma vida sem dificuldades. Cristo não prometeu para nós uma vida sem qualquer tipo de doença ou de enfermidade, não. Cristo prometeu para nós uma vida em abundância, paz no coração, alegria de espírito na alma e descanso com o Senhor, caminhando cada dia na paz de Cristo Jesus, o nosso Salvador.
É isso que Ele nos prometeu. Aquilo que o dinheiro não pode comprar, aquilo que nada pode substituir, Cristo nos prometeu a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Credes em Deus, credes também em mim. Então Cristo nos deu a sua paz maravilhosa, que é o veículo que nos leva para o paraíso perdido. E é nesse caminho que nós já vamos desfrutando das benesses e das bênçãos do paraíso perdido. Mas o interessante de tudo isso é que o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. Nós já estamos no caminho para o paraíso perdido e já vamos desfrutando deste paraíso aqui na terra, mas ainda não chegamos lá. Lá teremos a plenitude do paraíso perdido. Lá encontraremos a árvore da vida. Lá desfrutaremos da árvore da vida e a morte nunca mais será uma realidade na nossa vida. Lá desfrutaremos de uma harmonia perfeita entre os irmãos e Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, porque a morte será banida para sempre e o pecado jamais entrará no reino celestial. Lá desfrutaremos de uma comunhão perfeita com o Criador, pois Ele nos levará para o seu lar. Jesus disse: vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Haverá uma harmonia e uma comunhão perfeita. Então, irmãos, nós já desfrutamos em Cristo, mas ainda não na totalidade. Por isso Paulo disse: agora eu vejo em parte, mas então verei face a face e conhecerei assim como sou conhecido. A concretização do paraíso se dará na glória com o Senhor. Por isso não podemos nos conformar, nos acostumar, nos contentar com uma vida que se baste tão somente nas coisas terrenas, porque nós temos a eternidade pela frente. A nossa vida aqui na terra é muito passageira. As pessoas às vezes acham que vão viver muito tempo aqui, mas ninguém sabe quando é que chegará o fim à sua vida aqui na terra. Você pode achar que vai e fazer planos e dizer: vou viver ainda mais 30 anos, estou fazendo as contas aqui, eu vou viver mais uns 40 no mínimo aqui nessa terra. Tenho saúde, vou ao cardiologista todos os anos, faço check-up, está tudo certo comigo, nada vai acontecer de mal, eu dirijo com cuidado, mas uma hora ou outra você sofre ou pode sofrer um acidente inesperado e a sua vida passa como um tiro daqui para outro lugar. Ninguém sabe o quanto tempo vai viver aqui na terra, por isso o nosso olhar deve estar na eternidade. Precisamos viver aqui na terra intensamente o máximo que pudermos viver, mas a nossa mente e o nosso coração deve estar na eternidade. Por quê? Porque a vida vai passar como um sopro. Se você viver 70, 80, 90 ou 100 anos aqui nessa terra, vai passar como um sopro. O que é 100 anos perto de 1 milhão de anos? O que é 100 anos perto de 1 bilhão de anos? O que é 100 anos perto da eternidade na glória? Um poeta tentou expressar o que é a eternidade. E ele disse: em tal lugar do planeta Terra há uma rocha imensa. E esta rocha possui centenas de metros quadrados. E todos os anos, uma vez por ano, vem um pássaro, desce ali naquela rocha e afia o seu bico na rocha. E esse poeta disse: quando esse pássaro conseguir desgastar toda essa rocha, terá passado apenas um dia da eternidade. O que é a eternidade? Não troque
a sua vida na eternidade por qualquer coisa momentânea desta vida. Apegue-se em Cristo Jesus, porque Cristo nos aponta para o paraíso. Mas o paraíso precisa começar a ser praticado aqui na terra. Você precisa se apegar à eternidade a partir da terra, e isso mudar toda a sua realidade pessoal. Eu trabalho como trabalho, vivo como vivo, faço o que faço, porque acredito na eternidade, e é para lá que eu vou. Então a eternidade molda a minha vida presente. Viva em harmonia aqui na terra com os seus irmãos, o máximo que vocês puderem, porque estarão praticando para viver na eternidade. Tem pessoa que diz assim: eu não me toque, não me rele, sou igual o cactus, não, ninguém pode tocar em mim, sou um carrapicho, eu sou fleumático, eu tenho um temperamento que não dá, começa a conviver comigo, ninguém me suporta. Casou com ele, não aguenta um mês, a mulher já está pedindo divórcio, não aguenta, ninguém consegue viver, insuportável. Bom, se eu sou insuportável e não consigo conviver com ninguém, eu não vou conseguir conviver na eternidade, porque a eternidade é a perpetuação de relacionamentos. Precisamos praticar os relacionamentos aqui na terra, precisamos amar aqui na terra, porque a eternidade será o ambiente onde o amor se concretizará por todo e todo sempre. Por isso precisamos amar aqui na terra, precisamos viver em harmonia com os irmãos. Irmãos que não conseguem viver em harmonia com os irmãos, não estão preparando-se para viver a eternidade no céu. Só podemos viver a eternidade no céu se pudermos amar aqui na terra, se pudermos praticar o amor aqui na terra. Estamos praticando aqui para viver lá. Não é possível esperar desenvolver um relacionamento com Deus quando chegar lá na eternidade. O relacionamento com Deus precisa ser começado aqui. Precisa se começar aqui. É aqui que eu pratico o meu relacionamento com Deus. É aqui que eu estabeleço a minha comunhão com Deus. É aqui que eu chamo Deus de Pai. É aqui que eu tenho intimidade com Deus. É aqui que eu oro e busco a Deus, porque aquilo que vai ser praticado, que vai ser vivenciado lá na eternidade, ele começa a ser praticado aqui na terra. Ninguém morre um sapo e acorda um príncipe do outro lado da eternidade. Ninguém morre uma bruxa e acorda uma princesa do outro lado da eternidade. A eternidade tem o poder de cristalizar e potencializar o que eu já sou aqui na terra, por todo e todo sempre. Por isso é importante desenvolvermos hoje o caráter de Cristo. Por isso é importante vivermos hoje a palavra de Cristo. Por isso é importante manifestarmos hoje o fruto do Espírito Santo, porque quando morrermos, aquilo que já somos será potencializado por toda a eternidade. Não espere para se consertar lá, o conserto é aqui e agora, para a glória do Senhor Jesus. Esta é uma mensagem para a igreja. Esta é uma mensagem de exortação a cada um de nós. Pastor, o senhor não consegue pregar mensagem que não seja de exortação? Não consigo. Confesso aqui a minha incapacidade. Não consigo. Toda vez que vou pregar, tenho que enfocar o pecado e tenho que chamar a igreja para a realidade, porque este mundo que estás no maligno, como Jesus nos disse, nos inclina para o mal, mas a palavra de Deus nos chama para a santificação. Buscai, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos buscar a santificação, precisamos encontrar-nos com Cristo hoje, precisamos viver o Evangelho hoje, precisamos caminhar na santidade hoje, precisamos buscar Jesus hoje, precisamos ser amigos de Deus hoje, precisamos andar nesta palavra hoje, precisamos desta palavra
hoje na nossa vida. Você não vai deixar para ler a Bíblia lá no céu. A Bíblia não vai para o céu. Quem vai para o céu é você, não é a palavra. A palavra vai ficar aqui, mas você entrará no céu com a palavra no seu coração. A palavra precisa ser lida, precisa ser estudada e precisa ser praticada. Hoje o Espírito Santo nos chama para praticar esta palavra, para nos entregarmos, nos curvarmos a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e produzimos o fruto do Espírito na nossa alma e no nosso coração. Deus nos chama para o arrependimento, Deus nos chama para o quebrantamento, Deus nos chama para largarmos o pecado e vivermos uma vida para Cristo Jesus, porque só assim encontraremos o paraíso aqui na terra e caminharemos para o paraíso lá no céu. Deus nos chama, Deus chama a igreja para um arrependimento, Deus chama a igreja para um avivamento, Deus chama a igreja para um quebrantamento. O Espírito Santo quer modificar o coração da igreja, o Espírito Santo quer trabalhar no coração da igreja. Nós precisamos exalar Jesus onde quer que estivermos, porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Não se acende uma luz, uma lamparina para se colocar debaixo da cama, e não se tem um sal que não possa salgar. Por isso a igreja precisa ser sal e luz onde estiver. Precisamos largar as intrigas, as fofocas, os deixa disso, as conversinhas fiadas, as coisas erradas, porque Cristo voltará em breve para buscar a sua igreja. Deus está me levando a trazer uma mensagem sempre, e sempre o Espírito Santo está me incomodando para falar sobre avivamento para a igreja. Precisamos de um retorno à palavra de Deus, precisamos confessar os nossos pecados a Cristo Jesus, nos arrepender dos pecados e deixar que o poder do Espírito Santo toque na nossa vida, na nossa alma, quebrante o nosso coração e modifique a nossa vida, porque Cristo quer avivar a igreja, já que Cristo voltará em breve para buscar o seu povo. Eu percebo, as trombetas de Deus já estão preparadas para serem tocadas lá no céu. Cristo em breve voltará para arrebatar a sua igreja, e a igreja precisa estar preparada. Largue o pecado, se arrependa, confesse Cristo como Salvador, quebranta o teu coração, porque o Espírito de Deus quer varrer a igreja com poder, e aqueles que serão arrebatados são os que estiverem em dia com Cristo Jesus, o seu Salvador. Se apegue em Cristo Jesus, largue as coisas erradas, porque Cristo voltará para arrebatar a sua igreja, em nome de Jesus. A mensagem desta noite é para mim e é para você. Cristo voltará para buscar a sua igreja. E Jesus disse várias vezes em parábolas, ensinou, como a parábola das 10 virgens, em que 5 estavam preparadas, mas 5 não estavam preparadas. E quando o noivo chegou, as 5 preparadas entraram para o banquete nupcial, e as outras ficaram para fora e ouviram: não vos conheço. Preparai, igreja, preparai. O Espírito Santo nos chama para uma vida de seriedade, de confissão, de abandono do mal e de busca do Senhor. Não há outra vida mais prazerosa, não há outra vida mais alegre, não há outra vida mais gostosa do que servir a Jesus Cristo, nosso Salvador. Só que nós não temos frustrações, só que nós não temos decepções quando estamos em Cristo Jesus. Cristo é Senhor da nossa vida, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Quando você segue Jesus, você deita a cabeça no travesseiro e você dorme em paz. Mas se o meu coração parar de bater, tinha uma música que as criancinhas cantavam, não sei se canta ainda, hein, Michele? Se o teu coração parasse de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Então, as pessoas às vezes vão dormir e ficam pensando: mas se o meu coração é um órgão, bate independentemente, tum, 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 tum. E se eu estiver dormindo e ele esquecer de bater, e de repente parar de bater? Ora, meus irmãos, se o meu coração parar de bater esta noite, não chore no meu velório,
enterre-me com alegria, porque já estarei nos braços do meu Pai. Aleluia! É o meu lugar. Eu fui feito para o paraíso, e é para lá que eu vou. Estava deitado há pouco em casa antes de vir, e a alegria do Espírito novamente invadiu meu coração, e eu já nem sabia mais o que dizer para Deus. Eu só posso dizer uma coisa para os irmãos: a nossa vida é maravilhosa. Você diz, mas eu tenho coisa para pagar. A nossa vida continua sendo maravilhosa. Mas vai entrar o começo do ano e o IPVA, a nossa vida continua sendo maravilhosa. Mas os loucos deste mundo estão aí no poder, roubando e indo atrás de dinheiro. A nossa vida continua sendo maravilhosa, porque a paz de Cristo está aqui na alma, e essa ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Os homens podem fazer leis, e até o Supremo Tribunal Federal pode votar o que quiser, mas esta paz aqui e esta alegria da minha alma, ninguém pode tirar. Não temam os homens que podem matar o corpo, mas temam o Senhor, que pode fazer o corpo e a alma estar no inferno. Preparai-vos para encontrar o Senhor. Ninguém pode tirar a paz da alma. Vamos ficar em pé. Me excedi na hora. Misericórdia. Eu não consigo pregar menos de uma hora. Tenho que fazer uma preparação para conseguir cortar a mensagem no meio. Vou colocar no velocidade 2 para ir mais rápido. X2. Que maravilha. Vamos orar. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus, estamos aqui esta noite, pregamos a Tua palavra com alegria. A Tua palavra é maravilhosa. O Senhor é um Deus eterno. Não há outro semelhante a Ti. Ah, Senhor, o paraíso que foi perdido em Adão, o Senhor Jesus nos trouxe de novo na cruz. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos indicou o caminho para o céu. Obrigado, Jesus, porque o Senhor abriu para nós o caminho para o céu. Obrigado, Senhor, porque a árvore da vida, aquela mesma árvore que Adão perdeu o acesso por causa do pecado, através do sangue de Cristo Jesus, nós podemos visualizá-la na Nova Jerusalém celestial. Ah, que maravilha! Quando entrarmos pelos portais de pérola, ali estará a nossa eternidade para sempre. Para sempre, sempre, sempre. Tu és bendito, maravilhoso, santo. Ajuda-nos a viver a Tua palavra todos os dias. Ajuda-nos a caminhar segundo a Tua palavra. Ajuda-nos a nos arrepender de nossos pecados, a nos entregarmos ao Senhor a cada momento, a cada dia. Queremos viver pensando na eternidade, viver em harmonia uns com os outros, com a natureza. Queremos viver em harmonia e comunhão com o Senhor. Tudo aquilo que foi perdido lá no Éden, o Senhor resgatou para nós na cruz. Nós Te amamos e assim Te servimos e Te adoramos por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma música.